Oi, pessoal! Hoje a live tá um pouquinho diferente, né? Porque resolvi deixar gravada aqui para vocês, porque eu vou estar voando para São Paulo, bem no horário da live. E eu não tinha me dado conta, né? Mas, aí, bom, não vamos deixar o pessoal na mão, vamos falar sobre fáscia e dor, né? E aí, tem uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, que é o seguinte: de que tipo de dor que a gente está falando, né? Quando a gente pensa em fáscia como causa da dor, sabe? Isso a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente pensa que a fáscia está envolvida na dor, que ela está causando a dor, o mais óbvio e o mais correto, vamos dizer assim, é a gente pensar em dor nociceptiva, tá? Que é aquela dor que está vindo por uma sensibilização, por um disparo, por uma despolarização, né, nos neurônios, das terminações nervosas livres que estão espalhadas pelo corpo todo, na pele e também na face, não é só na face, né? Então a gente pensa que, por algum motivo, que pode ser um dano, vamos pensar assim, pode ser uma dor, pode. Pode ser uma dor, não. Pode ser uma lesão, pode ser uma inflamação, pode ser um corte, pode ser uma fratura, pode ser uma entorse. E isso sensibilizou os receptores locais, não só eletricamente, mas quimicamente, mecanicamente, né? Se a gente tem um edema, se a gente tem um processo irritativo inflamatório, tá? Daí a gente tem que pensar que essa situação é uma dor nociceptiva clássica relacionada à lesão. Ponto. Tá? Que a face, sim, pode estar envolvida, mas se a gente entender que dor é só quando, depois que esse sinal ele é transmitido, decodificado, né, no sistema nervoso central, e aí a gente tem como resposta a percepção da ameaça e a dor, tá? A gente pode ter situações que daí essa nociceptiva que eu falei, Um, uma das relações é que ela está ligada a questões traumáticas, né? Agudas. Teve um episódio, teve uma lesão, tá? Mas a gente também pode ter dor nociceptiva que vem de alterações que vão acontecendo de forma cumulativa. É como se a gente tivesse um copo de água e esse copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega um dia que o copo derrama, né? Entorna o caldo, como a gente diz. Bom, quando a gente está diante dessa situação, tá? Normalmente, isso tem relação com estilo de vida, e aí a gente vai incluir sono, alimentação, nível de atividade física e estresse, tá? Culminando com processos inflamatórios no corpo, né? Tem gente que diz que não existe inflamação sistêmica silenciosa, mas existe um ambiente no corpo que propicia o que a gente chama de inflamação neurogênica, tá? Uma sensibilização dos nervos, das terminações nervosas, que tem relação com o estilo de vida. E que quando a gente pensa nas alterações da fáscia, nesse caso, a gente vai ter uma fáscia com uma substância fundamental mais densificada, com um pH ácido, a gente vai ter uma acidose, né? Quando a gente tem acidose, a gente tem menos excitação nas terminações nervosas, a gente tem inibição. É muito louco isso, né? É como se a gente tivesse um carro
que ele dá o start, mas ele não liga, né? Fica ali. E aí, o que que acontece? A gente vai tendo mais agregação de ácido hialurônico. Então, eu tinha uma molécula de ácido hialurônico que era para estar assim, e ela deveria se ligar com uma molécula de água, tá? Então, aqui água, aqui ácido hialurônico. Põe, ligou, lubrifica. O que que vai acontecendo? A gente vai tendo menos água disponível. Se não tem água disponível, o ácido hialurônico ele se liga com outras moléculas de ácido hialurônico. Então, a gente sabe que ele é feito para preencher espaço, né? Entre outras coisas. Lubrificar, preencher espaço, etc. E aí, ele acaba por agregar-se com seus pares, com seus amiguinhos, ele acaba alterando a organização do tecido. E essa alteração, vamos dizer que tenha mais pressão tecidual, mais afastamento das fibras da fáscia, menos lubrificação, isso é um tipo de sensibilização periférica que, veja bem, não é 100% garantido que vai ser dor. É uma das hipóteses da dor miofascial, por exemplo. Mas dor miofascial, a gente tem lá formação dos trigger points, o que para mim não é o mais significativo, o que acontece no músculo, mas o que acontece né, nas junções com a fáscia do sarcômero. E a sensibilização, por exemplo, a substância P que fica no local, a estase que fica no local onde tem um trigger point. Então, a gente volta de novo naquele ambiente sensibilizador periférico, naquele ambiente não fisiológico, naquele ambiente que pode ser um fator contribuinte para a dor, né? Um fator contribuinte, por exemplo, num estado de dor crônica. E aí não vamos longe, dor crônica só precisa de 3 meses. Então, eu tenho uma dor crônica com componente nociceptivo periférico, né? Mas que, e uma contribuição da fáscia aí no local, mas que ao longo do caminho vão se somando outros fatores que podem levar a mudanças, por exemplo, perispaciais em como a pessoa, né, ela se movimenta e como ela considera o perispaço, o espaço do corpo dela. Claro que aí eu vou ter que ter um paciente com nível de sensibilização muito maior, mas é um paciente que não deixa pessoas chegarem muito perto dele. Isso é o perispaço, né? O espaço do meu corpo em relação a outra pessoa, por exemplo, né? Então já se sabe que pacientes que têm dor crônica, eles mantêm uma distância maior por, por receio, né? Talvez. Muda padrão de marcha, pensando na lombar, né? Bom, aí o que que acontece? A gente vai ter também uma situação de que as alterações no cérebro começam a tomar uma proporção maior do que as periféricas. Não é que as periféricas necessariamente não existam, no caso a fáscia, né? Lembrando que a fáscia, ela é uma fonte interoceptiva, ela fica informando para o sistema nervoso o que está acontecendo na periferia. Assim como o nervo vago também um vago é uma enorme fonte interoceptiva, né? Que fica informando também o que está acontecendo na periferia. 80% dele é de fibras aferentes, informativas, né? Bom, quando essa proporção começa a mudar, né? Quando as questões centrais, as alterações centrais começam a ficar mais significativas, a gente vai tendo o que a gente chama de sensibilização central.
e tem um outro termo que se chama dor nociplástica, né? Que é aquela dor que vai mudando a ativação cerebral, vai mudando as áreas, né? Que estão ativadas no cérebro de um indivíduo que tem dor. E aí teve um estudo bem interessante que eu vi que eles fizeram ressonância funcional, né? Então, assim, vendo como é que estava ativando o cérebro, né? E nos indivíduos com dor lombar crônica, muda esse padrão de ativação, né? Comparados com indivíduos que não têm dor lombar. Então, há áreas do cérebro que vão estar ativas durante o exame. E não é só quando se movimenta, só de imaginar o movimento, só de pensar no movimento. É como se o indivíduo que tem dor crônica, ele tivesse numa situação antecipatória, né? Então, nem aconteceu o movimento, eu nem tenho que fazer tal tarefa, mas eu já entro num looping, né, antecipatório aí, e que muitas vezes está relacionado com ansiedade, por exemplo, né, altos níveis de estresse, sintomas físicos, né, de ansiedade, de pânico e outras coisas mais, né. Então, a gente vai ter, em alguns pacientes, um componente mais central, né? E a gente tem ou misturado, tudo junto, que daí é tipo, abrimos a porta do inferno e entramos, né? Em que tem um nociceptivo alto, né? Um paciente que não tolera toque, nananana. Tem o central, tem o comportamental junto, né? E a gente tem indivíduos que têm dor neuropática. Que aí a gente está pensando né, pela classificação, naquela dor que está relacionada a algo nos nervos periféricos, né? E a fáscia contribui aí também. Por quê? Por quê? Porque os envoltórios, né? Peri e epineuro são envoltórios de tecido conjuntivo, né? E que estão conectados à fáscia, porque a fáscia faz uma proteção, ela faz um escudo protetor para os nervos. Para quê? Para que o nervo não sofra lesão, né? Então, olha o exemplo. A gente tem aqui no cotovelo, cadê? Aqui, né? O amor da sogra, né? A fossa para o nervo ulnar aqui, ó. Que quando a gente bate, a gente, né? A gente faz um sinal de túnel aqui, a gente leva um choque. Então, é uma área em que esse nervo ulnar, ele tá passando muito superficial. E assim como o ulnar, todos os nervos em algumas partes do corpo, eles vão estar bem superficiais. Por exemplo, o nervo ciático, quando ele passa, ele se ramifica, né, em tibial e fibular, e ele é bem superficial lá na fossa poplítea, lá atrás do joelho, né? Então, nessas situações, eu preciso de uma proteção para esse nervo. Como eu vou proteger esse nervo? Através de envoltórios faciais. E aí, de novo, quando essa face está desorganizada, densificada, fibrótica, etc., ela contribui para sensibilizar, né, esse nervo, tá? Então, não é só uma questão de lesão no nervo, mas uma alteração no que a gente também chama de interface do nervo. E a fáscia faz parte da interface dos nervos. A interface é o túnel, né? É o caminho por onde os nervos passam no corpo. Então, a face, ela faz parte desse caminho. Não é só músculo, né? Que, tipo, quando eu fiz formação em mobilização neural lá em 2008,
se falava a interface mecânica, e não se falava em fáscia, se falava em osso, ó, aqui tem uma interface óssea que o nervo tem que passar, né? Se falava em músculo, se falava em gordura, tarará, mas não se falava em tecido conjuntivo, não se falava em fáscia, e é uma interface, né? Então, bem importante a gente estar atento a isso. E aí, às vezes, os três tipos de dor resolvem se juntar no mesmo paciente. É possível, né? A gente tem alguns questionários, inventário de dor neuropática, questionário de cinesiofobia, questionário de sensibilização central, que já são validados para o português, que vocês podem aplicar para tentar entender em que estado esse paciente está, né? E eu acho que é importante, assim, por mais que aqui no meu Instagram, no meu canal, né, os meus cursos, eles tenham uma pegada, né, um olhar voltado para a face, eu não esqueço que eu sou fisioterapeuta, eu não esqueço que eu tenho que saber muito mais coisas para tratar o meu paciente, que vão além da face, ou que vão passar pela interação da face com outras questões, né, tá, do corpo. E aí a gente tem que entender também o seguinte, né? Quando a gente está tratando uma dor crônica, que a gente tem que ter esse olhar amplo, tem que ter muita calma e entender que não é só tratar o tecido, não é só o tecido facial, né? Que eu vou ter que, de alguma forma, tirar ou ajudar, não vou tirar, vou refazer a minha frase. Ajudar o paciente a sair desse estado em que ele se sente ameaçado. E dor passa pela sensação de ameaça do sistema nervoso, tá? Então a gente precisa tirar eles dessa sensação de ameaça. Uma das coisas que tira o paciente da sensação de ameaça é o aprendizado, é o cognitivo, é o trazer uma ação, uma atividade maior para o córtex pré-frontal. Interessante, né? Então, por isso a educação em dor é interessante. Mas olha só, não é sentar e dar aula, paciente. Não me vai inventar de mostrar figurinha com lesão de hernia de disco, com lesão, com fratura, com inflamação. Não. A gente tem que falar sobre os aspectos da experiência de dor, tá? Experiência de dor. E aí, uma frase que o professor Lorimer Mosley falou, que eu achei muito interessante. É como se a gente estivesse numa floresta muito escuro, tá tudo escuro, é noite. A gente tá junto com esse paciente nessa floresta, tá? E, na verdade, a gente está segurando a única fonte de luz que tem. A gente está segurando uma lanterna, por exemplo. Mas quem vai escolher o caminho para sair da floresta é o paciente, não somos nós. Interessante, né? Então, eu facilito o processo, mas quem escolhe o caminho é ele, né? Então, eu tenho que falar sobre a experiência de dor, eu tenho que falar sobre os alarmes, eu tenho que falar que dor não é igual a lesão. Então, um paciente que tem um componente de sensibilização central desse tamanho e tem alguma sensibilização periférica, que é comum, eu tenho que mostrar para ele que o periférico não justifica tudo que ele está sentindo. Então, que tem algo mais que é relacionado a essa experiência, né? Então, de novo, eu carrego a lanterna, mas quem define o caminho é o paciente. Eu achei muito interessante essa fala, né? E o artigo que eu vou disponibilizar para vocês hoje, por essa live, é um artigo que foi publicado em 2021, que é uma revisão
de escopo, né? Que muita gente até talvez já conheça, mas é um artigo bem legal, assim, que eu tive a honra de participar como uma das autoras, né? É um artigo publicado pela Larissa Senhorin, que é minha amiga, e é um dos artigos da tese de doutorado dela, né? Em que o objetivo era verificar até através de uma revisão da literatura, tanto de artigos feitos com cadáveres, ou seja, estudo com cadáver anatômico, histológico, né? Quanto com seres humanos, se a gente tinha, ou se a gente tem, né? Na verdade, nociceptores na fáscia. Para daí a gente entender se é possível que a fáscia esteja implicada nessa dor nociceptiva, ou como sendo um fator perpetuador, aí vou falar a lenha na fogueira, de uma dor neuropática ou nociplástica ou de uma sensibilização central, tá? A lenha na fogueira. E a gente viu que sim, e o foco do estudo foi a face tóraco-lombar, porque segue, né? Entra ano, sai ano, dor lombar, e agora a dor cervical tá ali também, como fatores, como número 1 de queixa de dor musculoesquelética no mundo, como um fator, de saúde pública em vários países, né? Sem solução. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E qual é a parte da história que a gente não tá entendendo? Para mim, talvez seja essa integração, sabe? Essa integração do periférico, do central, da educação, do tirar da ameaça, do empoderar, por que não dizer isso? Empoderar o paciente. E não achar que a gente é o guru da fáscia que vai resolver tudo. Que os exercícios faciais vão resolver tudo. Que a terapia manual vai resolver tudo. Numa situação complexa, não existe um só caminho que vai levar ao pote de ouro no final do arco-íris. Não existe, porque é complexo, né? Então vamos atentar para isso, tá? Então vai ficar esse artigo aí para vocês. E semana que vem a gente tem mais uma live daí. Estarei em Porto Alegre e ela vai ser ao vivo. Mas o que que eu quero combinar com vocês? Que ao assistirem essa live, a gente vai abrir uma caixinha lá no Instagram. Vocês vão colocar perguntas. Como a gente não está fazendo a interação ao vivo, coloca as perguntas lá para mim e aí eu vou responder. Combinado? Então, ó, super beijo. Sempre eu fico muito grata, muito feliz por vocês estarem comigo. Isso me faz mais feliz e me faz entender que eu tô no caminho certo, tá bom? Beijão.